O que é mais perigoso para a igreja? Falta de doutrina ou falta de amor? Olha, vamos lá. Doutrina, no caso, seria... Bíblica, né? Bíblica, ok. Tá, é que... É, Dependendo de... Pode soltar, solta. Dependendo de quem vem essa pergunta, pra muita gente, doutrina é uso e costume, né? Vamos lá. Então, pra mim, uma igreja que é bem doutrinada é uma igreja que sabe amar. Porque a primeira doutrina que Cristo ensinou foi essa. Amar a Deus e amar o próximo. Então, se uma igreja diz que é uma igreja cheia de doutrina, mas não tem amor, não tem doutrina nenhuma. Porque já pulou o princípio. Eu aprendi que quando você vai construir uma casa, você começa pela base, pela estrutura, pelo alicerce. E o alicerce da nossa fé é o amor. Não existe uma igreja que é cheia de doutrina e diz: aqui a gente não aceita adultério. Ok, concordo. Não podemos aceitar adultério, mas temos que abraçar o adúltero. Meu Deus. Isso aí é chave, hein? Aqui a gente não aceita a fornicação. Concordo. Tá errado, tem que ser corrigido. Mas a gente tem que rejeitar a fornicação, mas tem que abraçar o fornicário. Quer ver um problema que a gente vive na igreja? A igreja persegue, muitas igrejas perseguem os homossexuais. E eu concordo, a gente tem que rejeitar o homossexualismo, mas os homossexuais têm que ser abraçados. O problema da igreja é, existem muitas igrejas que se dizem ser cheias da doutrina, mas não são cheias de amor. E se não tem amor na tua igreja, também não tem doutrina. Porque o amor é a primeira doutrina que Jesus ensinou. Se eu não tenho a capacidade de amar o meu próximo que eu vejo, não são as minhas palavras, foi João que disse. Se eu não amo o meu próximo que vejo, eu não posso dizer que eu amo a Deus que não vejo. Então, se você não é capaz de amar um homossexual, e eu não tô falando amar o pecado é pecado e pronto. Só que a gente tem que aprender a corrigir o pecado e abraçar o pecador. A gente tem que aprender a pregar contra o pecado e não contra o pecador. O problema é que tem muita gente que quando pega o microfone, não prega contra o pecado, mas ataca o pecador. É por isso que tem gente que odeia a igreja. De verdade, muitas perseguições que a gente sofre não é o diabo se levantando contra a igreja. É a igreja que se levantou contra as pessoas e as pessoas só estão devolvendo o ódio que a gente disseminou. Muitas pessoas que odeiam a igreja hoje, não é porque, é o diabo. Não, foi você que atacou. Foi a igreja que... A igreja não. Alguns religiosos que se dizem igreja, que atacaram, falaram o que não era pra falar. E ao invés de pregar contra o pecado, pregou contra o pecador. Mas eu preciso liberar essa palavra para você. Você pode ter se sentido atacado por alguns religiosos, mas lembre-se, Jesus te ama. Ainda que o homem não consiga demonstrar amor para você, Jesus te ama. Não importa o tamanho do seu pecado, Jesus está pronto para te amar e pronto para te perdoar. Podemos dizer que as igrejas ou elas aplicam o amor ou o posicionamento, elas não juntam? Isso, eu aprendi. Isso aqui é uma chave muito poderosa. O maior segredo para uma fé saudável é uma fé equilibrada. Eu aprendi que o segredo de uma vida plena em Deus é o equilíbrio. Porque quando não há equilíbrio, alguma área vai ficar faltando. Ok? A gente precisa aprender que tem como ter correção, ter doutrina e ter amor. Tem como pregar contra o pecado e amar o pecador. Tem como amar o pecador sem passar a mão no pecado. Porque hoje o que a gente vê é isso. São igrejas que falam, aqui a gente ama, mas não prega contra o pecado. Que amor é esse que não corrige? Que amor é esse que deixa você se perder e não te transforma? Mas agora existem igrejas que dizem, não, aqui a gente prega contra o pecado. Ok, porque aqui a gente anda em santidade. Mas que santidade é essa que não faz o outro ser santo? Pelo contrário, só faz o outro ter mais ódio da igreja. Então eu aprendi que a fé em Cristo é uma fé equilibrada. Eu ando em santidade, mas eu levo as pessoas que estão perto de mim a também quererem, a terem um desejo. Sabe que eu aprendi uma coisa? Eu aprendi um segredo. Não tem como conviver com alguém que é cheio de Deus e não ser afetado pela convivência. Porque quem é cheio de Deus, onde ele chega, o ambiente muda. Ele sempre tem uma palavra de correção, mas ele também sempre tem uma palavra de correção entregue com amor. Porque quando o pecador é corrigido, mas apesar de ser corrigido se sente amado, ele fica constrangido. E quando a gente é constrangido, já era. A nossa vida é transformada.